Dando início à nossa aula 13 sobre integrais indefinidas, primeiramente eu gostaria de expor para vocês que existem três formas de nós resolvermos integrais indefinidas, seja pela aplicação direta, seja por substituição ou por partes. A aplicação direta. A aplicação direta é quando nós temos a função do tipo x elevado a n, a integral de f de x dx será o x com n elevado mais 1 sobre n mais 1 mais c. Importantíssimo quando você trata de integrais indefinidas, o seu mais c fazendo parte da resposta. Se não tiver o mais c, a resposta é considerada errada. Exemplo. Nós temos lá a função x elevado a 3. A integral de x elevado a 3 dx vai ser x 3 mais 1 sobre 3 mais 1, ou seja, mais c. Ou seja, x elevado a 4 sobre 4 mais c. Agora nós temos aqui 3x ao quadrado. Antes de dar prosseguimento, nós temos que levar em consideração a linearidade das integrais. O que isso vem a ser? Se você tem a soma de duas funções, a integrais delas será a soma da integral de f de x dx mais a integral de g de x dx. E quando nós temos uma constante multiplicada a uma função, como é o nosso caso aqui, ó, uma constante multiplicada a uma função, nós colocamos a constante para fora da integral. Então, nós temos aqui 3 integral de x2 dx. Sabemos que a integral de x2 dx vai ser x3 sobre 3. Cortamos o 3 aqui com o 3 aqui, mais c, a resposta vai ser x3 mais c. Agora, o método de substituição. Para o método de substituição, devemos levar em consideração algumas formas de integração já pré-definidas. Por exemplo, a integral de uma função du vai ser u mais c. A integral de u elevado a n du será u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, para todo n diferente de menos 1. A integral de du elevado a u, eu chamo a atenção de vocês aqui que é uma fórmula de resolução que vocês vão usar muito esse tipo de fórmula. A resposta vai ser logaritmo neperiano de u mais c. O a elevado a u. O que é o a elevado a u? É uma constante elevada a uma função. Você vai ter a elevado a u sobre logaritmo neperiano de a mais c. Para todo a diferente de zero e maior do que zero e diferente de 1, por se tratar de logaritmo no denominador. Outra função que vocês vão usar bastante, a integral de e elevado a u, que é o número de Euler, vai ser igual a ele mesmo mais c. E, por último, a integração por partes. Nela, quando você tem duas funções, uma definida por u e a outra definida pela derivada de v, você usa essa regra, que é u vezes v menos integral de v du. Importante você definir nesse momento quem é u, quem é du, quem é v e quem é dv. Vamos exemplificar usando alguns exercícios que estão lá na nossa apostila. Nós temos a integral de raiz à quarta de x dx. Vamos fazer a solução. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é reescrever amigavelmente essa função.
O que nós deveremos fazer? Nós vamos transformar a raiz quarta de x dx em um x elevado a 1/4. Por quê? Isso aí nos leva a usar aquela propriedade que nós já aprendemos lá no início das nossas aulas, que é o a elevado a n vai ser igual a n mais 1 sobre n mais 1. Então, resolvendo, nós vamos ter x elevado a 1/4 mais 1 sobre 1/4 mais 1 mais c. 1/4 mais 1 vai ser 5/4 sobre 5/4 mais c. Repare que aqui nós temos uma função dividindo por uma razão. É uma função razão sobre outra razão. Então, nós vamos botar o x elevado a 4 vezes o inverso do denominador, mais c. Então, teremos 4x elevado a 5/4 sobre 5 mais c. Isso você pode reescrever voltando para a forma amigável, que vai ser 4 raiz de x à quinta, raiz quarta de x à quinta sobre 5 mais c. Agora o nosso exemplo vai tratar sobre a substituição. Nós temos uma função lá, integral de x, 1 mais 2x ao quadrado dx. Bem, para resolver isso, nós temos que reparar duas coisas. Reparar uma coisa, que esse tipo de escrita da função, ele pode ser escrito dessa forma aqui. E essa informação aqui, x dx, no final, quando nós mudamos o x de posição, vai ser de grande valia para nós, para resolver essa questão. Como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, nós vamos chamar essa função aqui de u. Ou seja, u é igual a 1 mais 2x2 dx. Por quê? Porque du, ou seja, a derivada disso daqui, vai ser 4x dx. Lá na integral principal, nós não temos 4x dx, nós temos x dx. Então, o que eu tenho que fazer? Se esse 4 está aqui multiplicando com a minha condição, eu tenho que levá-lo para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que du dividido por 4 é igual a x dx, que era o que eu precisava lá em cima, x dx, que era o que eu tinha. Então, agora eu posso reescrever aquela função que eu tinha, x que multiplica 1 mais 2x2 dx, da forma que eu fiz a mudança de variável. Qual é a fórmula? 1/4, porque eu dividi por 4, o du eu dividi por 4. Né? Esse 1/4 poderia estar aqui, mas não, como ele é uma constante, eu posso botar ele para o lado de fora. Então vai ser 1/4 de u du. Quem é u? 1 mais 2x ao quadrado. E quem é du? X dx. Então eu tenho 1/4, a resolução disso vai ser 1/4 de u ao quadrado, que aqui eu tenho 1, né? Ao quadrado, sobre 2, mais c. Isso aqui também seria a mesma coisa que eu estivesse escrevendo 1/4 vezes 1/2 de u ao quadrado mais c. Então, nós vamos agora, reescrevemos lá, 1/4 de 1/2 de u ao quadrado mais c. 1/4 vezes 1/2 dá 1/8. Então, a nossa resposta vai ser 1/8 de u ao quadrado mais c. A minha função é em u? Não, eu tenho que voltar na variável que eu tinha escrito. Então, eu vou reescrever. 1/8, quem é u? 1 mais 2x2 ao quadrado mais c. Por último, a integração por partes. Eu tenho lá a minha função x vezes e elevado a x dx. Vamos resolver. Eu consigo aplicar direto a fórmula da substituição lá da integração? Não, não consigo. Eu consigo substituir trazendo o x para cá? Vai ser o não, também não. Então eu vou ter que fazer por partes. Eu sei de antemão que a integral de u
dv vai ser igual a u vezes o v, menos a integral do v du. Então é importante eu definir quem é u e quem é v. Quem é u? X dx. Quem é v? É x dx. Qual é a derivada de u? Dx. Qual é a derivada de v? É x dx, conforme nós vimos lá na nossa tabela de derivações de integrações. Então agora eu vou reescrever. U v menos integral de v du. Qual é a fórmula da integração para a integral de x dx? É x dx. Então, eu tenho como resolução x é x menos é x mais c. O que eu posso parar aqui? Posso, mas eu percebi muito nas ADs que os alunos não estão fazendo a simplificação. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui o EX comum aos dois termos, então eu posso colocá-lo em evidência. Então eu coloco o EX em evidência, na primeira ele está multiplicado por x, na segunda é ele mesmo, então é x, x menos 1 mais c. E esse é o resultado da nossa integração. Então esses são a parte 1 da nossa aula 13, que fala sobre integrais indefinidas. Eu vou apresentar para vocês uma parte 2, focada única e exclusivamente em exercícios. Acompanhe lá assim que eu postar, tá bom? Um abraço.